Bob Esponja é uma animação criada por Stephen Hillenburg, sendo produzida e exibida pela Nickelodeon, tendo início em maio de 1999. O mistério que envolve esse desenho seria o Red Mist, névoa vermelha em português. Ela é uma fita que tem um episódio inédito de Bob Esponja, criada por um animador escocês agora preso, que queria apresentar a fita como o primeiro episódio da 4ª temporada, apresentando a morte de Lula Molusco. Houveram 2 relatos contando a história a seguir, uma de um estagiário e a segunda do próprio editor do canal da empresa Paramount que viu o vídeo. A versão a seguir é do estagiário da Nick, Chess Agnell, porém com um acréscimo de alguns trechos do segundo relato. Eu era um residente nos estúdios da Nickelodeon em 2005, por causa da minha graduação em animação. Eu não era pago, claro, a maioria dos residentes não são, mas tive algumas vantagens além do aprendizado. Para os adultos não é grande coisa, mas a maioria das crianças na época se matariam por isso. Já que trabalhava com editores e animadores, eu conseguia ver os novos episódios dias antes de serem lançados. Eles tinham recentemente feito o filme do Bob Esponja, e com isso a criatividade da equipe teria ficado um pouco esgotada, o que atrasou o início da 4ª temporada. Mas o verdadeiro motivo do atraso foi bem mais perturbador. Houve um problema com o primeiro episódio da 4ª temporada que atrasou o desenvolvimento por vários meses. Eu e 2 outros estagiários estávamos na sala de edição, juntamente com os animadores e editores de som para o corte final. Nós recebemos uma cópia do que seria o episódio Medo de Hambúrguer de Siri. Nos juntamos em frente à tela para assistir. Os animadores, geralmente, colocavam títulos engraçados, numa espécie de piada interna entre nós, já que a animação ainda não estava finalizada, nada particularmente engraçado. Então, quando lemos o título O Suicídio do Lula Molusco, não pensamos em nada além do que seria uma piada mórbida. Um dos residentes até riu do título. A música tema tocava normalmente. A história começou com Lula Molusco se preparando para praticar com a clarineta em sua casa, enquanto Bob Esponja e Patrick brincavam do lado de fora. Lula Molusco coloca a boca na clarineta e só consegue tocar algumas notas antes de ser interrompido por alguém batendo em sua porta. Ele desce as escadas e abre a porta, encontrando um vendedor ambulante. O vendedor, um peixe escocês gigante, pergunta se ele poderia ter um momento com Lula Molusco. Mas ele diz que não está interessado e bate a porta na cara do vendedor, andando de volta para o seu quarto. O vendedor bate a porta mais uma vez e Lula Molusco abre a porta irritado. O vendedor, parecendo bem triste, diz a Lula Molusco que a névoa vermelha está vindo e vai embora, deixando o Lula Molusco confuso para trás. Ele volta para seu quarto e continua a praticar com a clarineta. Depois de tocar algumas notas bem erradas, Bob Esponja e Patrick começam a rir do lado de fora, interrompendo Lula Molusco mais uma vez. Ele olha pela janela e grita com os 2, dizendo que ele precisa praticar para um concerto que teria. Bob e Patrick se desculpam com lágrimas nos olhos e vão para suas casas. Lula Molusco, incerto de si mesmo, volta a praticar com sua clarineta mais uma vez, agora sem ser interrompido. A cena então vai se apagando em vermelho e permanece assim por 12 segundos, talvez por causa de um erro. A mesma cena repete mais uma vez, o que provavelmente deve ser comum em edições básicas de animação. Entretanto, dessa vez, os olhos dos personagens foram substituídos por novos, mais realísticos e com pupilas vermelhas. Não há mais áudio nessa cena, tirando alguns cliques ocasionais. Depois da repetição da cena anterior, uma nova começa, com os mesmos olhos vermelhos nos personagens. Agora todos estão no teatro, onde Lula Molusco está tocando sua clarineta. Os quadros da animação pulam a cada 4 segundos, mas o som permanece sincronizado. Depois de uma apresentação ruim da música que ele mesmo intitulou Red Mist, Bob Esponja e Patrick são vistos na plateia vaiando Lula Molusco. Nesse ponto que as coisas começam a ficar estranhas. Durante o show, alguns quadros se repetem, mas o som não. Nesse ponto, é o som sincronizado com a animação, então sim, não é comum.
Mas, quando ele para de tocar, o som termina como se o show nunca tivesse acontecido. Há um rápido murmúrio e o público começa a vaiá-lo. Não é vaiar o Lula Molusco, que é incomum no show, mas você poderia muito bem sentir o desespero dele. Daí, mostra Lula Molusco na tela inteira, que olha visivelmente com medo. A cena muda para a multidão, com Bob Esponja no centro da tela, que também está vaiando. No entanto, essa não é a coisa mais estranha. O que é estranho é que todos tinham os olhos hiperrealistas, muito detalhados. Claro que não eram olhos de pessoas reais, mas algo um pouco mais real. Alguns de nós nos olhamos durante a cena, obviamente confusos. A cena muda para Lula Molusco, sentado na beira de sua cama, com um olhar triste e muito desamparado. A vista de sua janela é de um céu noturno. A parte preocupante é que nesse ponto não há som, literalmente sem som, nem mesmo o dos alto-falantes da sala. É como se eles fossem desligados, embora funcionassem perfeitamente. Lula Molusco na imagem apenas ficou lá, piscando nesse silêncio por cerca de 30 segundos. Então, ele começou a soluçar baixinho. Ele colocou os tentáculos sobre os olhos e chorou em silêncio por quase 1 minuto. Ao mesmo tempo em que um som no fundo começa a crescer muito lentamente a partir do nada bem baixinho até ficar bem alto. Soou como uma leve brisa por uma floresta. A tela começa muito lentamente a aproximar de seu rosto. Seu choro fica mais alto, mais cheio de mágoa e raiva. A tela começa com algumas distorções, como uma TV com sinal ruim, e logo volta ao normal. O som fica mais alto e lentamente mais grave, como se uma tempestade estivesse se formando em algum lugar. A parte assustadora é o som e os soluços de Lula Molusco. Parecia real, como se o som não viesse dos alto-falantes, ou se os alto-falantes fossem apenas buracos, e o som estivesse vindo do outro lado. Por baixo do som do vento e do soluço muito fraco, ouvia-se algo que pareciam risos. Após cerca de 30 segundos nesse clima, a tela ficou borrada, se contorceu violentamente e algo brilhou sobre a tela, como se um único quadro fosse substituído. Era a foto de uma criança morta. Ela não tinha mais do que 6 anos. O rosto estava desfigurado e ensanguentado, um olho arrancado e o estômago aberto com as entranhas caindo em seu lado. Era um menino. Ele estava deitado em uma espécie de pavimento, provavelmente uma estrada. Podia-se ver também a sombra do fotógrafo. Não havia fita de isolamento nem marcadores de evidência. E o ângulo era totalmente diferente daqueles de uma foto policial. Parecia que o fotógrafo era a pessoa responsável pela morte da criança. Depois que essa foto aparece, a cena volta para Lula Molusco soluçando, e o que parece ser sangue escorre de seus olhos ao invés de lágrimas. O riso, que lembra o riso do vendedor do início do episódio, pode ser ouvido ainda. O som de vento na floresta também pode ser ouvido em som alto, juntamente com o de galhos sendo quebrados e de crianças gritando. Depois de 20 segundos, outro quadro aparece, agora com uma menina de mais ou menos 8 anos morta, caída de barriga para baixo em uma poça de sangue, aparentemente na mesma floresta da foto do menino. Suas costas estão abertas e suas entranhas empilhadas sobre ela. Novamente o corpo estava na rua e a sombra do fotógrafo era visível, muito similar no tamanho e forma vistos na primeira foto. Eu me segurei para não vomitar e outra residente, a única mulher da sala, saiu correndo. O episódio continuou, Lula Molusco ficou em silêncio, assim como todo o som, como era quando começou essa cena. Ele colocou seus tentáculos para baixo e seus olhos estavam agora feitos em hiperrealismo, como os outros que estavam no começo desse episódio. Eles estavam sangrando, vermelhos e pulsantes. Ele olhou para a tela, como se estivesse assistindo o telespectador. Após cerca de 10 segundos, ele começou a chorar, desta vez não cobrindo seus olhos. O som era penetrante e forte. Aos poucos, o som de seus soluços foram novamente misturados com gritos de crianças. O som do vento voltou, assim como a risada ao fundo. Dessa vez, a próxima foto que aparecera durou por 5 quadros. O animador conseguiu parar a cena no quadro a quadro. Dessa vez, a foto era de um garoto da mesma idade da primeira criança, mas dessa vez a cena era diferente.
As entranhas estavam sendo puxadas para fora de um corte no estômago por uma mão grande. O animador continuou. Era difícil de acreditar, mas a foto seguinte era a mesma, mas havia algo de diferente nela. Algo que não conseguíamos perceber exatamente. O animador voltou para o primeiro quadro e os acelerou. Eu vomitei no chão e os editores de animação e som ficaram mortificados com o que viram. Os 5 quadros, quando acelerados juntos, pareciam quadros de um vídeo. Podíamos ver a mão lentamente erguer as tripas da criança. Vimos os olhos dela focarem-se em seu assassino. Nós até vimos em 2 frames a criança piscar. O diretor de edição de som nos mandou parar. Ele tinha que ligar para o criador da série e mandá-lo ver aquilo. O Sr. Heilenberg, que chegou depois de 15 minutos. Ele estava confuso com o porquê de ter sido chamado ali. O editor continuou o episódio. Após aqueles quadros terem passado, toda a gritaria e todo o som parara novamente. Lula Molusco estava apenas encarando o espectador. Seu rosto estava na tela toda. A câmera rapidamente se afasta para revelar que Lula Molusco está segurando uma arma. O personagem ergue o cano da arma para sua boca e atira. Sangue espirra de sua cabeça e a tela corta para a estática, o famoso chiado. Os últimos 5 segundos do episódio mostravam seu corpo na cama. O olho pendurava-se para fora do que restava de sua cabeça, encarando nada. Então o episódio acabou. O Sr. Heilenberg obviamente ficou furioso com aquilo. Ele imediatamente quis saber o que diabos estava acontecendo. Muitas pessoas já haviam deixado a sala àquela altura, então apenas alguns de nós assistimos ao episódio novamente. Ver o episódio mais uma vez apenas colaborou para fixar mais ainda tudo na minha mente e me causar pesadelos terríveis. Como resultado desse incidente, 3 animadores, Barry O'Neill, Grant Kirkland Jr. e Alyssa Simpson, foram mandados para um hospital. O editor se aposentou, Fernando de la Penha, e um residente, Jack McMullen, cometeu suicídio. A fita foi enviada para a polícia, que determinou que a animação havia sido criada por Andrew Skinner, um animador escocês. Ele foi acusado por 9 assassinatos, incluindo os das crianças que aparecem na fita. Uma cópia da fita foi feita, antes da polícia confiscar a original, por Chas Agnew. Agnew fez várias tentativas